Olá, meu nome é Jaqueline e esse é mais um vídeo para o canal Vida Adulta Sem Filtros. Esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior, onde eu falei um pouco sobre a ida da Anitta, né, a passagem da Anitta lá em uma aldeia no Xingu e sobre a participação dela no Quarupi. E eu falei no outro vídeo que eu ia contar a minha experiência pessoal em comunidades indígenas e que eu também já participei do Quarupi e que eu ia vir contar aqui para vocês. Então o vídeo de hoje é sobre isso. Se você não assistiu ao primeiro vídeo e quiser, né, fazer essa introdução sobre o tema, eu vou deixar o link por aqui, tá ok? Então vai lá assistir depois que você assistir esse. Ou se preferir assistir o outro primeiro e depois esse, é uma continuação do outro vídeo e aqui eu vou relatar minha experiência pessoal. Eu morei, né, minha vida inteira, aí, infância, adolescência, até uma parte da vida adulta, no interior do estado de São Paulo. Eu sou do interior do estado de São Paulo. Antes de eu ir para o Mato Grosso, que é onde eu morei por 10 anos, e agora eu já retornei para o estado de São Paulo, mas eu fiquei lá durante 10 anos como concursada pública. Eu trabalhava na área social, na prefeitura, na Secretaria de Assistência Social. Antes de eu ir para o Mato Grosso, eu jamais tinha visto um indígena na minha vida, assim, na minha frente, visto presencialmente. Como eu relatei no outro vídeo, o que eu sabia sobre os indígenas é o que pouco se vê nas escolas, né? Que está aí nos livros de histórias, e enfim, é pouca coisa, quase não se entra na cultura, na tradição, é mais mesmo o que está nos livros de história. Então, eu nunca tinha visto um indígena na minha frente. Até eu ir para o Mato Grosso, em 2014, um mês depois que eu tinha chegado lá, veio uma solicitação do cacique de uma aldeia que era para a equipe ir nessa aldeia, fazer uma visita para ver questões alimentares, porque eles estavam com dificuldades ali de pescar, os rios estavam muito cheios, era época de bastante chuva, então os rios estavam muito cheios e surgiu essa demanda para a equipe ir na aldeia fazer uma visita. Então fomos 5 mulheres da equipe e um guia indígena. Sinceramente, eu vou ser sincera aqui com vocês. Eu fui morrendo de medo porque eu não sabia para onde eu estava indo, como que a gente ia ser recebida lá, como que eu ia conversar com eles, sabendo, né, que a língua materna deles não é o português. E, enfim, eu fui receosa, era o meu primeiro contato ali com a comunidade indígena, eu não sabia o que me esperava. Mas eu encarei esse desafio e a gente foi. Naquela época, essa aldeia não tinha acesso por terra, então a gente tinha que ir um pedaço por terra e depois pegava barco. E o nosso barco estava com problema, então a gente demorou 11 horas no rio Xingu lá, para chegar até a aldeia, dentro do parque indígena do Xingu. 11 horas, e esse motor dando problema, e na época não tinha internet, obviamente, nas aldeias, o que tinha era orelhão e rádio. Então a gente chegava em alguma aldeia no caminho e passava rádio para essa aldeia que a gente estava indo, para dizer que a gente estava indo, que era, né, para eles esperar a gente, que a gente estava chegando. Eu sei que foi escurecendo e a gente não chegava, e aquilo foi me dando um pouco de medo, um pouco de receio, de, meu Deus, para onde que tô indo, para onde estão me levando, de noite, escuro, e enfim, a gente chegou nessa aldeia, já era tarde da noite, e eles estavam esperando a gente. Com motos e a gente com um monte de bagagem, um monte de coisa, água, comida, mala, tudo quanto é coisa, porque a gente ia passar, não lembro se era 1 ou 2 dias que a gente ia ficar lá prestando serviço.
E aí a gente foi para a segunda parte, que era fazer uma trilha, né, com as motos, com as bagagens, de noite, escuro, no meio do mato, até chegar na aldeia. Chegamos na aldeia, não tinha luz, aí a gente usou as lanternas, né, eles estavam também com lanterna, e esse foi o primeiro contato, assim, a primeira ida à aldeia. Estamos aqui na aldeia Tanguro, mas não era pra gente estar aqui. Aqui porque a Vanderlice pediu parar um pouquinho. Aí o nosso motor fundiu do barco. Você não sabe se você fica com mais roupa pra não ser picado, mas se bota roupa fica com calor demais. Agora só 1h30, a gente não tem nem previsão de quando vai almoçar, porque disseram pra gente que pra chegar na outra aldeia ainda falta 4 horas de barco, isso se o barco começar a funcionar. Senão não está aqui perto. O barco de apoio nosso já deve estar lá na outra aldeia e a gente tá aqui sem nada. Nossa comida tá no outro barco só também. Tem pão aqui, só barraco, salgadinho. Fala nisso, cadê o salgado? Tem a carne, né? A carne tá aqui. A carne tá aqui. Vamos fazer um churrasco, gente. Pega carvão mesmo e faz. Falaram que o rádio nosso estragou, o rádio da aldeia. Estamos incomunicáveis então. Ah, pegou o barco. E eu me apaixonei por esse trabalho desde esse primeiro contato. Foi algo tão surreal, tão incrível, tão fora da minha realidade. E eu não tô aqui romantizando, porque claro que é toda uma dificuldade. Imagina para esses indígenas chegarem na cidade. Era uma dificuldade, na verdade é até hoje, mas antes era mais dificultoso ainda. Só que para mim foi uma coisa assim inexplicável, eu não conseguia explicar a sensação que eu estava sentindo ali, vendo aquelas casas deles que eles constroem manualmente, coletivamente. Quando estão construindo uma casa, a comunidade se junta para construir aquela casa. Aí vão construir outra, a comunidade se junta para construir aquela outra casa. São casas, eu vou deixar, eu acho que eu tenho foto, eu vou deixar alguma foto, enormes, né? Porque normalmente as famílias indígenas aí são numerosas. Eles dormem em redes dentro da casa. E aquilo para mim tudo era muito novo. A gente foi muito bem recebida, todos muito receptivos, muito educados. Ali, na ocasião, mais os homens que falavam português, então as mulheres não falavam muito. O serviço, né, prestado ali, quando era conversado com a mulher, geralmente tinha uma pessoa traduzindo, um professor ajudando na tradução, mas os homens todos falavam português e as mulheres às vezes entendiam, mas não falavam, então tinha um tradutor ali. Essa foi a minha primeira visita na aldeia e a gente tomou banho de rio, um rio lindo, uma lagoa maravilhosa. Foi tudo assim novo, mas ao mesmo tempo eu fiquei encantada de cara. Tanto que depois eu me encantei tanto que eu queria trabalhar com a comunidade indígena, eu queria ir em mais aldeias, eu queria fazer mais visitas, porque foi realmente algo para mim extraordinário. Mas aí continuando, acaba que essas visitas na aldeia é uma experiência que me fez mudar um pouco a forma de enxergar a vida. Eu pude perceber que aquilo para nós que parece exótico, para eles é o modo de vida deles. Uma vida conectada à natureza, à coletividade e ao sentido de pertencimento. E também eu percebi assim que, como eu falei no outro vídeo, não tem como eles ficar totalmente isolados, não viver o capitalismo no mundo capitalista. Porém, eu percebi que aquela maneira mais simples de viver, a plantação ali de mandioca deles, que é o básico, a pesca, as aldeias, né? Claro, eles procuram perto de um rio, porque precisam ter água.
e a maneira como as crianças são livres, aquelas crianças brincando ali no rio, nadando, correndo, pedalando, sendo criança. Isso me trouxe um olhar assim de que não é preciso tanto para ser feliz. E eu não estou romantizando, gente, pobreza, falta de acesso, ou, né, falta de ter as coisas. Eu não estou romantizando isso. Mas o que eu quero dizer aqui é que a gente não precisa ficar buscando tanto, ter tantas coisas. Tanto que o meu estilo de vida é assim. Digo assim, eu trabalho, né, para ter dinheiro. Quem é que vive sem dinheiro nesse mundo? Ninguém. Para ter uma vida confortável, porém, na minha vida pessoal, eu não busco ter bens materiais, ficar construindo coisas, ou me endividando, ou sempre querendo mais. Eu tenho um celular, não, quero um outro celular novo que lançou. Eu tenho um carro, não, meu carro já tem 2 anos de uso, lançou um novo, vou comprar um novo. Sei lá, coisas desse tipo, sabe? Eu não sou consumista, digamos assim. E muito disso eu trago para minha vida, o modo de vida dos indígenas, que eles valorizam a família, a coletividade, preservam por sua cultura. Então, eu trouxe muitos valores deles para minha vida pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Talvez tenha ficado um pouco confuso, mas é isso. E depois eu tive a oportunidade de participar do Quarupi. Conforme eu falei para vocês, eu já participei de alguns Quarupis, mas a primeira vez que eu fui, eu fiquei sem palavras. Gente, eu fiquei encantada, eu queria fotografar tudo, eu queria registrar tudo, eu fiquei assim, nossa, encantada. É algo que eu sempre gostei de participar. Depois que eu participei do primeiro, quando falava que tinha Quarupi e a gente era convidado, eu queria ir, eu queria participar, porque é algo impressionante. A forma de organização deles, os rituais. O ritual em si não é só uma cerimônia, é uma expressão máxima à memória da pessoa que faleceu, do respeito aos ancestrais e da união da comunidade, como eu disse. Tem a forma de organização deles porque é muita gente. Eles convidam as outras aldeias, né, as outras etnias para participar. Então, é muita gente. Outras comunidades que vêm participar, eles ficam acampados na mata. Então, lá eles montam um acampamento e ficam lá acampados. E aí vem aquele som ecoando da mata, os corpos pintados com o grafismo indígena, aquela linha colorida que eles usam, né, na perna, as danças circulares, o canto, cada detalhe parecia carregar uma força ancestral. É história viva, sabe? Você vivenciando a história. Havia algo de contagiante ali, como se a energia do coletivo puxasse em todos para dentro daquele momento. De estar ali, eu sentia vontade de não ficar só como observadora. Eu queria fazer parte, eu queria me pintar, eu queria dançar, eu queria sentir na pele o peso e a beleza dessa tradição que atravessa séculos. Então, assim, tanto que, né, a gente pediu para ser pintada, eles fazem, né, uma pintura na gente. Mas assim, você quer participar, você fica encantado, hipnotizado. Eu digo assim, se você tiver a oportunidade de participar de um ritual desse, lá no Xingu, do Quarupi, ou algum outro ritual indígena, vá. Vá, porque é uma experiência única e eu nem vou conseguir descrever aqui no vídeo de tão única que é a sensação que eu senti. Então, se você tiver oportunidade, vá participar. Tem uma cena engraçada que aconteceu na minha primeira participação do Quarupi. Tava eu e 2 amigas minhas, e a gente tava lá, nossa, sem entender o que era direito, sem saber o que acontecia ali. E aí, era de noite, tava tudo escuro, né? E, de repente, começou a vir um som da mata,
e uns homens, assim, indígenas grandes, eles vieram da mata gritando tipo, e fazendo sons, e, né, e aí eles vieram com uma tocha, né, e eu lembro que nós saímos meio que correndo, porque a gente não estava entendendo o que estava acontecendo, e na verdade era só a apresentação das outras aldeias, né, outras etnias que participam ali do Quarupi, e é a apresentação deles, né, chegando ali na festa, né. Eu lembro que a gente tomou um susto, foi até engraçado, hoje eu lembro disso, eu dou risada. Aí vão vir pra cá? O Quarupi também é marcado pela passagem das meninas que viram mulheres e que ficaram em reclusão, assim como talvez vocês já tenham visto algo sobre. As meninas, quando elas menstruam, elas ficam em reclusão até o próximo Quarupi. Então, isso pode durar 1 ano, 2 anos, depende. E aí, elas, depois no Quarupi, elas saem da reclusão, então elas são ali como se apresentadas à comunidade, né? Elas vêm com a franja, né, cobrindo o rosto, aí é feito o corte ali da franja delas, então também é marcado por esse início à vida adulta, digamos assim. No último dia do Quarupi também tem a luta dos indígenas, que chama Uca-Uca. Eu vou deixar foto aqui para vocês. Ganha quem conseguiu, acho que tocar a perna, se eu não me engano, acho que é a perna do adversário. E aí tem essa luta aí no último dia do Quarupi, que é bem legal também de assistir. Tem, né, os guerreiros, os lutadores que eles falam que passam a noite em claro, a noite anterior, né, da luta, porque tem um indígena que falou que se o lutador dormir e sonhar, ele perde a luta. Então, eles passam a noite em claro, se pintando e se arranhando com dente de um peixe que chama cachorra, que os indígenas acreditam, né, que arranhar com o dente desse peixe tira as impurezas, deixa mais forte. Eles acreditam nisso, então eles passam, né, eles se arranham, eles se pintam para essa luta. Eu também já estive com o povo Kisede. Eu vou colocar um vídeo aqui meu dançando com eles. E foi também uma experiência muito legal dançar, participar. Foi um evento que a gente fez, né? Do CRAS, no caso, que é onde eu trabalhava. A gente foi lá na aldeia, levar as crianças para conhecer um pouco da cultura e eles receberam a gente pintados com grafismo, eles fizeram dança, a gente dançou junto, foi uma experiência bem legal também. Junto com essa beleza, claro que não dá para fechar os olhos para a realidade social, né? Os indígenas, assim como qualquer comunidade, assim como qualquer sociedade, tem seus problemas, não é tudo belo, tudo perfeito. Eu estou falando do Quarupi, do ritual indígena, porque é um ritual muito interessante de ser vivenciado. A minha experiência foi única. Eu amei estar naquele lugar, eu amei estar com aquele povo, eu amei participar. Então, é uma experiência bonita de se vivenciar. É bonito eles manterem esse lado da cultura. Mas, claro, problema social tem não só na comunidade indígena, tem na comunidade como um todo. Como eu falei, a primeira vez que eu fui em uma aldeia era por barco que chegava, era bem demorado, e enfim. Quando eu vim embora, já se chegava nessa aldeia por terra, né, por carro, que era mais rápido, com certeza. Apesar da estrada não ser boa, era mais rápido de carro do que de barco. Mais fácil também, né?
Alguns indígenas têm moto, o que facilita o acesso deles à cidade. Porém, vamos falar aqui de problemas, né, sociais. Muita gente fala assim, mas os indígenas pediu, né, para desmatar para poder fazer estrada para eles, porque estava dando problema nas estradas, tipo se alaga, coisas do tipo, colocando a culpa nos indígenas por buscar melhorias, por buscar o básico. Vamos se colocar nós, né? Qualquer lugar que a gente vai que a estrada tá ruim, ou não tenha estrada, seja estrada de terra, a gente já reclama. Ai, que estrada horrível para chegar naquele município. Ai, que estrada ruim, tava cheio de buraco. Eles fazem parte da nossa sociedade. Por que eles não podem ter uma estrada que facilite o acesso deles na cidade? Só para a gente pensar. É direito deles também de ter a estrada, de ter saúde, de ter educação, de ter acesso aos programas sociais. Eles fazem parte da nossa sociedade. Eles são iguais a nós somos iguais a eles, não tem diferença nesse quesito. E também já estava tendo muitos problemas com os jovens, principalmente, questão de alcoolismo, drogadição, violência doméstica. Acontece só na aldeia? Não, porque o machismo, ele é estrutural, o machismo faz parte da nossa sociedade, não é uma questão dos indígenas, dos povos indígenas. Então, esses problemas sociais que tem na nossa sociedade também tem lá. Então, muitos jovens vêm para a cidade estudar e acaba tendo contato com álcool e acaba virando alcoólatra. Eles têm esses problemas sociais também, por isso que os serviços têm que chegar até eles. Serviço de saúde, educação, área social, tem que chegar até eles, porque assim como é prestado esses serviços na cidade, eles têm direito de receber esses serviços também. Então, é uma questão de política pública, é uma questão de garantir o direito às minorias, às comunidades indígenas, ribeirinhos e, enfim, ciganos. É uma questão de garantia de direitos. Muitas vezes, os indígenas são colocados aí como atrasados diante de uma sociedade que insiste em não compreender que riqueza cultural não se mede pelo modelo ocidental. Os indígenas muitas vezes sofrem preconceito por manter o seu estilo de vida, por manter a sua cultura. O que me tocou foi perceber que eles preservam seus rituais, sua língua, suas histórias, mas quando eu falo que os serviços que são levados, por exemplo, eu trabalhava na área social, é para entender a comunidade, a demanda, as vulnerabilidades, os problemas e também ter conversas abertas com a comunidade indígena, com os líderes, cacique, para oferecer o serviço de uma forma que não interfira na cultura deles, mas que ajude-os a ter uma outra visão de mundo, de repente, para algumas questões. Conforme vocês vão, de repente, questionar, mas os indígenas matam os deficientes, e enfim, sim, gente, isso daí é uma questão cultural. Então, esses serviços que a gente leva é justamente para ajudá-los a enxergar o mundo de uma outra forma, entendendo que matar uma outra pessoa, seja um bebê, é crime, mesmo sendo um bebê, é crime, que eles podem conviver com essa pessoa deficiente. Eu conheço indígenas, hoje em dia tá mudando um pouco, tá? Alguns indígenas já aceitam a criança que nasce deficiente na aldeia. Eu conheço indígenas deficientes que moram na aldeia, assim como também conheço indígenas que há 18, 20 anos atrás saiu da aldeia, veio morar na cidade porque a mãe
não aceitou que matasse a filha dela, mas a comunidade não aceitava a menina com deficiência, então ela optou para ir para a cidade e cuidar da sua filha, e a menina já é adulta. Então, assim, tem vários casos. E os serviços, as políticas públicas, elas servem justamente para isso, né? Para haver diálogo e, de repente, uma mudança aí nessas questões que são consideradas um problema, certo? Nas aldeias indígenas, eles prezam muito pela coletividade. Então, eu vou falar da minha experiência pessoal. As primeiras vezes que eu fui nas aldeias, eu estranhava muito. Eles, por exemplo, eles cediam lá uma casa, né? Alguém cedia uma casa, que a gente ficava lá junto com a família. Nas primeiras vezes eu levava barraca, depois eu levava rede e dormia na rede, que era mais fácil, mais prático e enfim. E eles vinham todos naquela casa, tipo, as outras pessoas da comunidade vinham tudo ali na casa, curiosos, é claro, e eles vinham conversar com a gente, eles sentavam, e às vezes a gente ia fazer o almoço, e eles ficavam ali, e né, a gente oferecia o almoço, eles almoçavam às vezes junto com a gente. Isso me causou estranheza, por quê? Para nós, não é comum isso. Por exemplo, você tá na sua casa e vem outras pessoas e entra ali na sua casa e fica por ali, tipo, pra gente é considerado o quê? Invasivo, falta de privacidade. A gente não é acostumado com isso, a não ser quando vai ter um evento familiar, por exemplo, e você convida as pessoas para virem na sua casa para aquele evento, naquele dia específico, naquele horário específico. Mas eles não, a gente chegava e eles vinham, tipo, na casa da outra pessoa e sentavam e ficava aquele aglomerado de gente ali. Daqui a pouco eles saíam, daqui a pouco eles vinham de novo. Eu confesso que nas primeiras vezes me soou como estranho. Mas depois eu fui me acostumando, que é o jeito deles, que eles vivem assim, prezando ali pela coletividade. Famílias indígenas, às vezes, são numerosas, né? Mora o pai, a mãe, aí às vezes os filhos, aí aquele filho casa, traz a mulher para morar junto, até construir sua casa. E, enfim, normalmente é dessa maneira que eles vivem com a família dentro da própria casa, ou então, geralmente, muitas aldeias pequenas, digamos assim, são aldeias familiares, né? Então, por exemplo, o pai, a mãe e aí os filhos que moram ali também, cada um com a sua casa, com a sua família, que moram ali junto com o pai e com a mãe. Então, é a aldeia da família, digamos assim. E tem umas aldeias maiores, né? Que daí já é um número maior de pessoas, mas eles sempre se consideram ali parente, primo, mesmo que distante, eles se consideram. Então, eu acho que é isso. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu espero que vocês assistam. Essa foi a minha experiência. Eu não sei se eu consegui expressar em palavras tudo que eu queria dizer, mas eu queria mostrar para vocês um pouco da minha participação no Quarupi e também um pouco do meu convívio aí, da minha experiência com os povos indígenas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like, se inscreva no canal para apoiar o meu trabalho. Eu sei que às vezes a gente tem mania, eu também sou assim, de assistir vídeos e às vezes não se inscrever no canal, mas é muito importante para que eu consiga continuar produzindo aqui para o YouTube. Compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar em mais pessoas. E deixe aí nos comentários se você gostou desse vídeo, nem que seja uma carinha, um joinha, algo do tipo, para eu saber que você curtiu esse vídeo, tá ok? Então é isso, tchau, tchau e até o próximo vídeo.